Oi! Hoje a gente vai falar sobre modal verbs. No vídeo de hoje eu não vou dar nenhum exercício, porque existem várias modalidades, né, de modal verbs, e eu fiz um apanhado geral aqui para esse vídeo. Eu não quis colocar um exercício de cada modalidade, porque ia ficar muito longo, e eu não quis colocar um exercício que juntasse tudo, porque eu achei que ia ficar confuso. Então, eu separei dois links, eu vou colocar na descrição, dois links para dois sites que tem bastante exercícios confiáveis, exercícios que eu uso em aula, para cada separadinho de cada modalidade de modal verb. Então, olha na descrição para ver os exercícios, para acessar os exercícios. Usem esses sites, os sites não tem nada a ver comigo, mas são sites muito bons, de conteúdo muito bom, de inglês, de exercícios e tal, que é legal usar para estudar. Então, deem uma olhada lá. Hoje, no vídeo, vai ser só a explicação. Então, vamos ver o que a gente tem. Opa. Vamos para os exemplos. Então, a gente tem lá I speak English e he speaks Japanese. Não tem nenhum modal verb aqui. Speak é um verbo normal de ação, que a gente já está acostumado. Então, I speak English, he speaks Japanese. A única coisa que está acontecendo é que eu tô colocando S da terceira pessoa do singular no final do verbo para falar, né, que he speaks Japanese. Então, para fazer essa conjugação, eu preciso modificar o verbo normal de ação. Beleza. Agora, se a gente olhar nos dois últimos exemplos aqui, we can speak Portuguese, she can speak Italian. Aí a gente vê que alguma coisa mudou. Eu tô usando can speak nos dois exemplos. E aí, duas coisas estão acontecendo. Primeiro, o speak não muda. O speak não tá mudando. E o can também não tá mudando. Então, a gente pode tirar daí, né, que o can é um modal verb. E que a forma não muda. Eu tenho aqui, the form doesn't change. Então, a primeira coisa que você precisa saber sobre modal verb é isso. A forma do verbo não muda. Eu não vou conjugar ele para terceira pessoa. Eu nunca vou falar I can, she cans, né? Isso não existe. Então, a forma não muda. Isso é bem importante de ter em mente. A segunda coisa, always followed by the base form of another verb. Então, se eu tenho aqui que we can speak Portuguese, she can speak Italian, o speak, ele tá na base form. E o que é essa base form? É o infinitivo, né? Sem o to. Então, por exemplo, he could be late. Could é um modal verb, é a forma passada do can. Então, he could be late. O be, ele não tá sendo conjugado. Então, a minha forma base do be é be. Eu não tô falando is, eu não tô falando are. Eu não tô falando he could is late. Não, he could be. Essa é a forma base. Então, segunda coisa para ter em mente sobre modal verbs, sempre seguidos pela forma base de algum segundo verbo, né? Que é o verbo principal da frase. E eu não coloquei aqui, mas tem uma terceira coisa pra gente ter em mente sobre modal verbs, que a gente não usa to, né? O infinitivo, ele vem sem o to. Alguns pouquíssimos modal verbs vão levar to depois deles, mas como regra geral, a gente não usa to. Eu nunca vou falar can to speak, should to go. Nunca. Isso tá extremamente errado. E modalidade, né? O que é um modal verb? O modal verb, ele é um verbo que ele expressa uma modalidade. Se eu quero falar sobre ability, necessity, advice, quero dar conselhos, né? Ou pedir conselhos. Possibility, certainty, expectation, requests, offers, invitations, permission. These are modalities. Então, eu tenho essas modalidades e eu uso os modal verbs para falar sobre elas, para expressar essas modalidades. Então, vamos ver modalidade uma por uma e ver quais verbos que a gente pode usar em cada uma delas e como que a gente pode usar. Tem alguns truques, tem algumas coisas que você precisa lembrar.
E tem verbo que se repete, né? Então tem verbos que eles se encaixam em mais de uma modalidade e a gente tem que ficar esperto para saber usar. Então, ability é o mais simples, can. I can speak English. I can, na afirmativa. I can't come to your party tonight, na negativa. Can he speak Spanish? Na pergunta. Então, o modal verb, ele obedece a mesma estrutura dos outros verbos quando ele tá na afirmativa, na negativa e na pergunta, né? Se eu quero negar, eu coloco um not depois do modal verb. Se eu quero fazer uma pergunta, eu coloco o modal verb pra frente da frase. Assim como eu faço com todos os outros verbos. Então, can é um modal verb de ability. Eu também posso usar could, que é a mesma coisa do can, no mesmo sentido, né, de habilidade, mas no passado. Então, os exemplos que eu tenho aqui. My cousin could play the piano when he was 5. Então, hoje talvez ele não consiga mais, né? My grandmother couldn't swim. Could you smell the fire? Be able to. E esse aqui é um exemplo de modal verb que leva o to, né? Ele já leva o to nele. Então, be able to. They are able to play for hours. He hasn't been able to sleep well. Are you able to sing? Então, o sentido dele aqui é igualzinho o can. É ability. Só que o can, eu não posso usar, eu só posso usar o can no presente e no passado como could. Se a minha frase tá no present perfect ou em qualquer outro tempo verbal, ou no futuro mesmo, eu não consigo usar o can. Então eu tenho que usar be able to, que significa exatamente a mesma coisa, mas é uma forma mais amigável, ela se encaixa melhor na frase. Então, por exemplo, aqui, he hasn't been able to sleep well. Isso é uma coisa que vem acontecendo. Eu tô usando present perfect para indicar que isso tem acontecido já tem um tempo, né? He hasn't been able to sleep well. Eu não tenho como usar o can nessa frase de jeito nenhum. Eu preciso usar be able to e o sentido é o mesmo. Manage to. I managed to run. She didn't manage to escape. Did he manage to find you? Então, manage to, eu tô falando de habilidade também, mas quando eu uso manage, é uma habilidade específica dentro de uma situação, numa situação específica, né? Então, tem alguma dificuldade envolvida. Se eu falar I managed to run, por exemplo, eu não sei o contexto, né, com essa frase sozinha, mas eu entendo que tinha alguma dificuldade envolvida. Eu tava paralisada, but finally I managed to run. Tinha alguma coisa prendendo nos meus pés, mas I managed to run, né? Então tinha alguma dificuldade envolvida naquela situação. Necessity and advice. A gente tem must, então necessity. You must get up early if you want to get to work on time. Você tem que, né? Mustn't, you mustn't smoke. This is a non-smoking area. Então aqui eu tô falando, no mustn't não é uma necessidade negativa. Até que dá pra pensar que é uma necessidade negativa, mas mustn't é uma proibição, né? Você não pode fumar aqui porque é proibido fumar. É uma proibição. Então, prohibition, eu não posso fazer isso, você não pode fazer isso. E o must no afirmativo é uma necessidade, tipo, eu preciso fazer alguma coisa. Então, no português dá pra entender melhor. Eu preciso, eu não posso. Eu tenho que, é proibido, né? São os dois significados de must e mustn't. E should, para advice, you should spend some time in England to improve your English. Então seria legal se você fosse lá e ficasse um tempo lá na Inglaterra para melhorar o seu inglês. You shouldn't drink so quickly, you get drunk. Então, calma aí, né? Bebe devagar, senão vai dar ruim. Possibility, certainty and expectation. E essa aí eu dividi, tem vários verbos, então eu dividi aqui os slides em mais de um.
Então, must, de novo. Putz, mas eu tenho must no necessity and advice. E agora eu tô falando que must é pra possibility também. Vamos ver o exemplo. You haven't eaten all day. Então, você não comeu o dia inteiro. You must be hungry. Né? Você tem que estar com fome. Em português a gente não falaria assim, né? Sei lá, você deve estar, né? Você deve estar com fome em português. Mas em inglês, you must be hungry. Eu tenho a evidência de que isso só pode ser verdade, porque eu sei que você não comeu o dia inteiro. Então, you must be hungry. You must be joking if you expect me to cook for you again. Você só pode estar brincando comigo, né? Can't. Putz, mas o can't não era ability. Can't não era ability. Sim, mas aqui eu tô usando pra possibility também. Certainty, na verdade, né? Is Anne at home? No, she can't be at home. She's working today. Então, é impossível que ela esteja em casa porque ela tá trabalhando hoje. Eu sei disso. Então, it can't be. Não é possível. It's impossible. Expectation. Could, may not. Olha aí o could de novo num contexto que não é de ability, né? And may be at work, but I'm not sure. Então, may be, expectation. She may be at work, but I'm not sure. Possibility, na verdade, desculpa. Who's at the door? It could be the mailman. Eu não sei, mas pode ser. It could be the mailman. Ask Jack if he knows a good restaurant. Sure, but he may not know. Pode ser que ele não saiba. Não sei. Vamos ver, vamos perguntar pra ele. Might not. You might like to know that we are having a meeting tomorrow evening. It might not be a good idea to call John. He usually prefers email. Então, might not. É possível que o que eu tô falando seja verdade, mas é improvável, tá? É esse o sentido de might. You might like to know that we are having a meeting tomorrow evening. But, possível que você goste de ter essa informação, mas provavelmente você não vai gostar. Então, esse verbo may também, mas principalmente o might, ele tá relacionado muito com o sentido que a gente quer dar para nossas palavras, né? Para as nossas palavras. O que a gente quer com essa frase? Qual que é a nossa intenção, né? Então, a gente tem que dar um passinho ali, além da gramática, além da estrutura que a gente tá vendo, a gente tem que dar uma interpretada no que tá acontecendo. Should, shouldn't, aí sim, expectation. The price should be $10, not 20. Então, eu sei que o preço não deveria ser 20, deveria ser 10, né? If we leave now, we should get there on time. Maria shouldn't be back before midnight. Então, expectation. Não advice, né? Mas, assim, eu acho que pelo contexto, sempre você vai entender o que está sendo usado, em qual sentido e qual modalidade que está sendo usada, mesmo que o verbo seja igual. Porque as modalidades são os contextos, né, nos quais você vai usar esses verbos, eles são muito diferentes. Então, sempre vai dar para perceber o que está acontecendo. Requests, offers, invitations and permission. Primeira parte, né? Então, request, bem fácil. Can you help me? Can I have another chocolate? Yes, you can use my laptop. No, you can't use my laptop. Can I help you with your bags? Então, tô oferecendo ajuda, eu tô pedindo ajuda, né? Tô dando permissão ou tô negando uma permissão. Could you call me a taxi? Could I come to work a little later? Do you think I could borrow your phone? Então, eu tô fazendo a mesma coisa que eu tava fazendo com o can, mas de uma maneira mais educada, mais polite, né? E o may vai ser exatamente igual, só que ainda mais educado, ainda mais polite. May I speak to you for a second? Yes, you may use my laptop. No, you may not use my laptop. Existe, né, aquela piada de teacher, can I go to the bathroom? Yes, you can, but you may not. Então, quando a pessoa pede permissão usando can,
a gente entende como habilidade, né? Can I go to the bathroom? Yes, you can. You have the ability to go to the bathroom, but you may not. Então, você tem habilidade, mas eu não tô te dando permissão. Na prática, na vida real, isso não acontece, tipo... As pessoas entendem quando você tá pedindo alguma coisa, né? Pedindo permissão pra fazer alguma coisa. Mas a única diferença é que o may é muito mais educado, o could tá ali no mais educado e o you can é o mais informal. Aí a parte 2, would you like? Então, pra fazer oferecer, né, alguma coisa. Would you like another chocolate? Would you like to go out? E will. Peter, would you come here for a minute? Eu tô pedindo um favor, tô pedindo pra você fazer alguma coisa pra mim, pro Peter fazer alguma coisa pra mim, mas de um jeito mais educado. Peter, will you come here for a minute? E would you carry my bags for me, please? Também é a mesma coisa, só que ainda mais educado. Então, a gente tem esse lance dos levels of formality, né? A gente tem que ler um pouquinho a situação, saber entender o que tá acontecendo, para usar o verbo correto. Em inglês não tem muito, assim, na minha opinião, né, não tem muito essa coisa de se eu falar can, vão ficar achando que eu tô sendo grossa, se eu falar would, vai ficar muito informal. É claro que dependendo da situação, um would seria ruim, né? Mas eu acho que é bem parecido com o português no sentido de você ter um pouco de noção de qual linguagem você pode usar. Não é igual ao alemão, por exemplo, que essa coisa da formalidade no alemão eu acho que é bem mais puxado do que no inglês e no português. Past forms. Então, o mês passado eu já fiz um vídeo, né? Eu postei um vídeo no mês passado sobre past forms, especificamente de should e could. Should have, could have. Então, eu não vou dar muita atenção para isso aqui, mas só falar sobre os verbos que eu não tinha falado naquele outro vídeo. Então, o must, quando eu tô falando de obligation, né? De eu devo fazer isso. Então, must. Eu não consigo usar must no passado. Se minha frase no presente é I must leave early, no passado I had to leave early this morning, yesterday, whatever. Mustn't, então o must na negativa no sentido de proibição, né? Prohibition. We mustn't arrive late. No passado vai ficar we couldn't arrive late. Ou we weren't allowed to arrive late or to smoke, né? Should e shouldn't para advice, a mesma coisa que eu tinha falado nos outros vídeos, no vídeo anterior, né, sobre past forms. Eu coloco o have mais o past participle do verbo. Então, he failed his exams, he should have studied harder. He failed his exams, he shouldn't have been so lazy. Must para certainty, então you must be hungry, né? Aquela coisa. No passado, eu vou falar must have been, então mesma coisa, eu vou colocar o have mais o past participle do verbo. Então, Norman wasn't at home, he must have been on his way to work. May e may not para possibility, no passado eu faço a mesma coisa, eu coloco have mais o past participle do verbo em questão. Robert isn't usually so rude. He may have been tired. Dan didn't say hello. He may not have seen me. Então, mesma estrutura, mesma estratégia. E aí o might not também, mesma coisa para possibility. I'm not totally sure, but I think the game might have started already. Why wasn't John at the meeting? He might not have known about it. É exatamente a mesma coisa, eu tô falando exatamente sobre a mesma coisa, mas no passado. E aí, could e couldn't, possibility também no passado, mesma coisa, could have been, couldn't have been. Então, no exemplo aqui, why didn't you answer the phone? It could have been Anne. James couldn't have been on vacation. I saw his wife at the supermarket. Então, é impossível que o James estava de férias, que ele tinha de viajar, porque eu vi a mulher dele no supermercado. E eu sei que eles não se separam, então, né?
Should, shouldn't para expectation, mesma coisa. Where's George? He should have been here an hour ago. The price shouldn't have been $10. It's usually much more. E eu acho que é só isso. Então, se você tá assistindo esse vídeo no dia que ele foi lançado, no comecinho de agosto, na sexta-feira, a primeira sexta-feira agora do mês, e em todas as sextas-feiras de agosto até mais ou menos metade de setembro, serão lançados os episódios do On Writing, que é um curso sobre escrita, um curso de escrita em formato de podcast. Então, dá uma olhada no site, dá uma olhada no feed do SBC, dá uma procuradinha no Inglês para Mulheres, eu vou deixar o link, claro, também na descrição, para você entender um pouco na questão da escrita, entender um pouco desses níveis de formality, né? Formality levels que a gente discutiu um pouco nesse vídeo. É isso. Qualquer coisa é só entrar em contato. Até semana que vem.